Eu tô... Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Eu estou aqui mais uma vez para falar da palavra do Mestre Jesus, quando ele disse: Eu não vim destruir a lei, vim fazer um cumprimentos a elas, para que vocês possam compreender a minha verdade. A leitura de hoje do Evangelho de Jesus é o capítulo 19, a fé religiosa e a fé inabalável. A fé é a crença nos dogmas. As diferentes religiões, todas elas têm os seus artigos e seus artifícios religiosos. A fé do dogmas, quem criou foi Deus, né? E a Igreja Católica, os dogmas são verdade revelada por Deus, como verdade de fé, né? Como a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso foi que Deus criou, mas Jesus veio mudar isso aqui. Muita gente hoje, meus irmãos, ainda estão na fé dos dogmas, né? Com coisas artificiais, né? Mas a fé de verdade é a fé inabalável. Vamos falar da fé inabalável. A fé inabalável é quando você se alia à humildade, à paciência, à resignação e o amor no coração e a confiança em Deus, de todo o seu entendimento e de toda a sua fé e de toda a sua sabedoria. Então, essa é a fé inabalável, que você traz ela sem rituais nenhum, tá? Agora, tem a fé cega. A fé cega é aquela que você não examina nada. E tudo que vai acontecendo, você vai se chocando com as evidências da verdade, né? E você se perde na caminhada. E isso pode até virar um fanatismo sério. E tem coisa mais triste que um fanatismo? Você virar uma pessoa fanática? Não é melhor ir pelo lado da verdade? Então, essa é a fé cega que não examina nada e se choca com as evidências da vida. E a fé inabalável foi essa que eu acabei de falar, que é quando Deus está com a gente e a gente com Deus. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não sou culpada de não ter fé. Mas não é a fé que tem que procurar você, é você que tem que procurar a fé. Só no estalinho de dedo ela acontece, ela entra no seu coração, porque ninguém está isento de possuir a fé. Todos nós temos direito da fé, só é trabalhar ela com Deus que você consegue trabalhar com Deus. A fé, deixando os rituais do dogmas. Então, mas é a fé que deve procurar as pessoas, mas são as pessoas que têm que procurar a fé. Muitas pessoas dizem que não tem coisas melhor do que crer, mas não podemos falar só com os lábios, sim, com o coração também, né? Às vezes tem pessoas que têm medo da verdade, até porque não mudar de hábitos do seu dia a dia, dos seus costumes, né? Porque para você ter uma fé inabalável, você tem que estar muito com Deus, contida o pensamento com Deus. Então, você vai ser obrigado a deixar muitos hábitos, tá? E outra coisa reconhecer o poder superior de Deus. Então, tem muitas pessoas que não recusam conhecer a superioridade de Deus, né? Então, fica difícil. Então, tem muitas pessoas hoje vivendo no dogmas, tá?
se enganando por aí, né? Fazendo suas preces, suas coisas, com as coisas materiais, mas a fé plantada na rocha e inabalável é essa com Deus que você adquire, né? A fé inabalável enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tá, meus irmãos? Então, nós não estamos isentos da fé, viu? Todos nós podemos possuí-la, ela, só se ligar ao Criador lá em cima. Eu vou dar só um ponto de vista aqui para vocês. O dogmas é você usar coisas materiais para adquirir uma fé. Muitas vezes, você tem fé num santo, numa santa, né? E você faz um pedido para esse santo ou essa santa. E você promete algo material, algo materiais para eles, para aquele santo que você está fazendo a prece. E se você adquirir aquilo, você vai fazer isso, isso e isso para ele, acender uma vela, fazer algo material para eles. Saiba disso. Esse santo que você se apegou a ele vai escutar o seu pedido e vai confessar a Deus se pode realizar. Se Deus liberar que pode, você vai conseguir êxito. Mas se Deus não liberar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque Deus fala assim: não cai um fio de cabelo da cabeça de meu filho, nem uma folha seca de um pé de árvore no chão sem a minha permissão. Nada acontece sem a minha permissão. Você vê, de qualquer forma, vai a Deus. E por que a gente já não vai direto a Ele? E não enfrenta a realidade da vida, a verdade certa? Porque, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que enfrentar a verdade. Ela dói, ela é forte, mas é ela que fica com a gente, é a verdade. Nem todo mundo fala a verdade. Eu não vou dizer para você que eu sou verdadeira, às vezes a pessoa mente, não tem esse negócio. Às vezes a pessoa fala uma coisa que eu não tenho que falar, eu não sou perfeita, eu preciso muito ainda aceitar todas as verdades. Mas eu faço o possível de ir aceitando algumas, né, filha? A gente vai devagarinho aceitando a verdade. Porque Jesus, ele não veio destruir as leis, ele veio dar um cumprimento, esclarecer a verdade de leis que não têm verdades. Para terminar aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Na época que Jesus morreu, ele morreu pela lei de amor. Porque ninguém aceitava a lei que Jesus plantou. Para a humanidade, para os ricos, para aqueles poderosos, que Jesus plantou a lei de amor, dizendo que eles tinham que compartilhar a riqueza deles com os pobres, que eles tinham que ser bom para as pessoas não guardar ódio de ninguém. Então, Jesus veio com esse evangelho ensinando toda essa doutrina de amor para todo mundo. E na época, Jesus morreu pela lei de amor. E todas as pessoas que pregavam na época o evangelho de Jesus, a nova era, morria, eram queimados, porque ninguém aceitava os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, antes de morrer, ele falou assim: eu não posso falar agora o que eu tenho que dizer para vocês. Quando você estiver amadurecido e sofrido, perguntando por que sofres, eu enviarei um consolador para orientar tudo para vocês, o que eu não posso falar agora, que é a lei de amor. Tá bom? Então, nós estamos na nova era de Jesus, que toda mentira, toda iniquidade vai se afastar da verdade. Que vai ter uma hora que vai ficar só, exclusivamente, a verdade. Por isso que ele falou: eu não vim destruir as leis, eu vim trazer um esclarecimento da verdade para toda a humanidade. Tá bom?
Então, uma boa tarde para vocês, que Jesus abençoe vocês e a família. Muito obrigado mesmo. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais uma palavra de Jesus, da nova era dele. Um beijo no coração, viu? Tchau, meus queridos. Fique com Deus. Tchau.